Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e por isso não pude entregar a mensagem. Isso foi dito por Robert Murray quando ele estava no seu leito de morte aos 29 anos. E eu já ouvi a história dele há uns anos atrás, mas hoje em especial, Deus me fez relembrar dessa história e ele me mostrou como desde a minha conversão ele tem me levado a cuidar de 3 áreas da minha vida. Primeiro o espírito, depois a alma e depois o corpo. Nós somos o templo do Senhor. E por isso esse templo precisa ser zelado, cuidado, preservado e precisa estar limpo e saudável. Mas muitas vezes nós cuidamos de uma parte de nós e negligenciamos as outras. Sabe quantos de nós não estão aí em uma busca desenfreada para cuidar do corpo de forma tão exacerbada que esquece da sua alma? Quantos estão cuidando tanto da sua alma, das suas emoções, da sua mente, que esquecem o seu espírito? Quantos estão tão focados no seu espírito que, assim como Robert, acabam esquecendo do seu corpo e da sua alma? Isso não pode acontecer conosco. Deus nos quer completamente saudáveis. E tudo isso eu vim pensando porque eu tô passando por um quadro de saúde que realmente está fazendo com que eu me mova. E eu percebi que havia um propósito de Deus em todas as dores que eu tô sentindo agora de forma desenfreada. Sabe qual era o propósito? Fazer eu me cuidar. Será que nós precisamos chegar a esse ponto? De Deus ter que permitir a dor para que finalmente a gente se desperte e vá se cuidar. De Deus permitir a doença para que você cuide de si. De Deus permitir a fadiga, o cansaço para que você entenda que você precisa cuidar da sua alma. De Deus permitir que você comece a não ter mais paz espiritual para você lembrar de orar. Às vezes, quem está produzindo esse ambiente hostil somos nós mesmos, pela nossa falta de zelo conosco. Quando eu me converti, eu vi Deus curando o meu espírito, porque Ele precisou me vivificar, assim como Ele vivificou todos nós. Então eu aprendi a orar, aprendi a buscar a palavra, aprendi a me relacionar com o Senhor. Aprendi não só a ler, porque não é só lendo que a gente consegue ter um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ler, estudar, meditar e praticar a palavra para que nosso espírito seja cheio, vivificado e o Espírito Santo esteja transbordando através de nós. Mas logo em seguida, eu também vi o Senhor cuidar do meu emocional. O próprio Senhor me mostrou tudo que tinha me ferido, tudo que eu estava guardando, todos os meus traumas, todas as palavras, os decretos que tinham sido lançados sobre a minha vida e foi me ensinando a lidar com todos eles. E hoje eu sou uma pessoa completamente transformada na alma. Ainda há uma coisinha aqui, uma coisinha ali que eu sei que o Senhor ainda está tratando. Mas de 7 anos para cá, existe uma outra Patrícia, que consegue lidar melhor com as suas emoções, que consegue compreender a si mesma, que consegue olhar para os seus limites e consegue colocar limites, ainda que em alguns pontos eu esteja engateando, que consegue dizer não, sim. Tudo isso é cuidar da sua alma, sabe? Porque muitas vezes nós negligenciamos as nossas emoções. Acabamos comendo elas e isso altera o nosso corpo. Outras vezes nós damos tanta atenção às nossas emoções que vivemos por elas. Então elas que vão norteando as nossas ações, elas nos dominam. Por vezes também nós temos a mente tão conturbada, a mente tão barulhenta que a gente não consegue viver. Nós não conseguimos ouvir o silêncio, nós não conseguimos pensar, não conseguimos meditar, não conseguimos colocar a nossa vida em ordem. Então, a mente e o coração precisam estar em equilíbrio e o Espírito de Deus precisa dominar sobre a nossa alma. É por isso que Deus nos dá o domínio próprio. E isso é ser saudável.
O Espírito Santo habita em nós. Mas para ele habitar em nós, ele precisa fazer uma faxina. Ele precisa colocar muita coisa para fora, se desfazer de muitas outras. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, né? Se nós queremos viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, precisamos ter uma mudança de mente. Precisa um tratamento mental, uma mudança aqui, para que o Espírito Santo consiga falar nesse momento que as outras vozes silenciarem. Na verdade, para que nós possamos ouvi-lo, porque em meio a tantas vozes, muitas vezes ou nos confundimos com a voz do Espírito ou sequer conseguimos ouvi-la. E o terceiro ponto, e não menos importante, eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu quero realmente que esse vídeo seja uma reflexão, que assim como Deus me fez refletir, você também reflita. Eu senti de compartilhar essa palavra, porque pode ser que eu não seja a única que estou passando por isso. O terceiro ponto é o corpo. Seu corpo precisa de atenção. Seu corpo precisa de zelo. Seu corpo precisa de cuidado. É importante se exercitar sim. Sai dessa cama, dê o primeiro passo. Estou falando para você, mas estou apontando aqui para mim também. Eu também preciso ouvir. Ouvi primeiro. Agora eu estou compartilhando. Vamos começar a nos exercitar. A gente não precisa começar logo malhando, fazendo tudo, fazendo e acontecendo. Dê pequenos passos. Até mesmo para sua mente começar a acompanhar o seu processo. Se não a própria mente, que ainda pode não estar aí, né? Renovada, ela vai trabalhar contra você, achando que está lhe ajudando. Então, comece aos poucos a se exercitar. Uma caminhada, alguns exercícios que você consegue fazer em casa e assim você vai avançando. Mas começa. Muda a sua alimentação. Pesquisa, busca saber os alimentos que fazem mal, que fazem bem. Diminui ao máximo que você conseguir, até o ponto de você conseguir restringir todos esses alimentos ruins da sua vida, da sua rotina diária. Começa a deixar os industrializados de lado. Começa a comer os alimentos que Deus te deu da forma mais natural que você conseguir encontrar. Tenha uma alimentação saudável, mas também olha para os sinais que o seu próprio corpo possa estar apontando para você. Não deixa de fazer um exame, não deixa de buscar entender como estão os seus hormônios, como está a sua pressão, como está a sua mente, como está o seu coração, como estão as suas emoções, como está essas dores no corpo, vem de alguma coisa, alguma inflamação no intestino. Então, assim, busca o conhecimento, busca saber o que você tem, para que você possa nomear na hora de você orar, para que você possa saber como você pode tratar e fazer a sua parte. Porque o impossível o Senhor faz. Ele faz, e Ele faz especialmente para aqueles que já estão buscando fazer a sua parte. Dito tudo isso, eu gostaria de voltar para a história do Robert. Eu fiquei meditando nela e pensei, nossa, ele não se colocou como mensageiro. Vê que interessante. Ele disse que Deus deu a ele um cavalo e uma mensagem. E ele concluiu que o cavalo era o seu próprio corpo. Então, ele entendeu que ele não cuidou do cavalo, por isso o perdeu, e assim ele não pôde entregar a mensagem, mas ele não se colocou como um mensageiro. Nós que somos cristãos, nós temos um compromisso, uma missão com o reino de Deus. Aquilo que Deus nos entregou para fazer, aquilo que Deus nos entregou para ser, aquilo que Deus nos fez para realizar. Será que assim como Robert, nós vamos encurtar o tempo dessa missão? Vamos fazer com que ela termine antes do tempo? Ou nós vamos ser cuidadosos com aquilo que Deus nos deu? Afinal, Deus nos deu esse corpo, Deus nos deu essa mensagem e nós precisamos zelar pelo corpo para poder entregar a mensagem. Nas 3 áreas: corpo, alma e espírito. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa reflexão. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar algo, não esquece de deixar aqui nos comentários, tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!